Quero convidar aqui os irmãos a abrir aqui a palavra de Deus nos Salmos de número 42. Salmos de número 42, versículo 1. Vamos falar hoje sobre a presença de Deus. O título é A Alma que Anela ou Deseja, Almeja, de uma forma especial por servir a Deus no seu tempo. Os filhos de Corá, que são os, digamos, autores, os que louvaram, escreveram. Os irmãos encontraram? Digam amém. Vai dizer assim a palavra de Deus: como o cervo, ou a corça, algumas traduções, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Amém. Senhor eterno Deus, entramos em Tua presença nesta noite, Pai, para agradecer a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença. Mais um culto em que o Senhor nos permite louvarmos o Teu nome, bendizer o Teu nome. Obrigado, gratidão a Ti, Senhor. E em mais uma ocasião a responsabilidade de falar do Teu amor e da Tua palavra, Senhor. Por isso que o Senhor veio aqui ao nosso encontro, em nome de Jesus, para que mais uma vez o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu confesso que eu agradeço a Deus que hoje a voz está boa. Eu passei aí segunda e terça, a voz estava meio arranhando. Eu falei: Jesus, será que vai dar para falar do Teu amor? Mas Deus, que é bondoso, deixou tudo preparado para hoje. E a gente está aqui falando de Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Salmos 42 é um salmo muito especial, porque o salmista, ele vai falar da alma, do desejo de servir a Deus. Nós não sabemos o período exato ou o contexto da escrita deste salmo, mas nos leva a entender que os que assim louvaram, escreveram, não estavam em Jerusalém. Poderiam estar nos montes, ou em uma perseguição, em um exílio, porque no versículo 2, ele fala: quando me apresentarei ante a face de Deus. Está falando de distância. Mas o salmo, ele começa com uma menção muito interessante. Ele vai falar de sede. Pastor Dimas, a sede que é mencionada nesse salmo não é uma sede comum. Não é ter uma sede, abrir aqui um copo com água, ou ir até ali o bebedouro e matar a sede. Ele fala de uma sede como necessidade. É por isso que ele trata e vai fazer uma conjectura do cervo, o animal que vive no deserto. É um animal que, frágil, ágil, veloz e muito
muito dependente de água, água fresca. Então o salmista, ele está fazendo uma menção da sua alma, desejando uma presença de Deus na sua vida, desejando a intimidade com Deus, a presença de Deus. Nós lemos em algumas situações da Bíblia Sagrada, em algumas condições, em que a presença de Deus é revelada. E quando eu falo de presença, a gente precisa fazer uma dissociação, ou seja, uma separação entre o que é poder e o que é presença. Porque o poder, irmãos, ele nos empolga. O poder de Deus manifesto nos dá sensação de alegria e de condição de sentir como o melhor de mim diante de Deus. Mas é a presença que revela o que está em nós. Você quer um exemplo disso? O poder está revelado como em Mateus capítulo 7. Aqui no versículo de número 21, que vai dizer assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no versículo 22, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsamos potestades, em teu nome eu fiz maravilhas, e isso é poder. Mas poder não representa intimidade necessariamente falando, senão não haveria Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. É o poder que dá autoridade, mas o que transforma é a presença de Deus. Você quer um exemplo disso? Em Isaías capítulo 6, nós mergulhamos na palavra de Deus e vemos um profeta debaixo de uma autoridade. Isaías está profetizando em nome de Deus, poder, power. Ele está transmitindo uma mensagem de Deus. E olha que a mensagem não era muito carinhosa. Nós vemos os ais de Isaías às nações vizinhas. Imagina um homem profetizando em nome de Deus, dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de você e ai daquele. Poder. Poder que vem de uma glória e concede a um homem uma autoridade para falar, profetizar em nome de Deus. Agora, presença é diferente. Quando Isaías, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, no versículo 1, assentado em um alto e sublime trono. E ele vai ter uma visão no versículo 2. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quando Isaías viu o Senhor assentado em um alto sublime trono, ele percebeu que mesmo debaixo de uma autoridade para profetizar pelo poder de Deus, mas quando diante da presença, ele enxergou a sua impureza. É diante da presença que eu vejo a grandeza de Deus. É no poder de Deus que eu me alegro, mas é na presença que eu me transformo. É diante do poder que eu vejo o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Mas é quando eu tenho a presença e desenvolvo relacionamento que eu vejo Deus agindo na minha vida de uma forma especial. A presença de Deus é algo tão impactante que em Êxodo capítulo 33, do versículo 1 ao 17, Moisés está peregrinando com o povo. Está no deserto. Mas tem um problema no deserto. Eu não vou entrar aqui diretamente no contexto, porque eu estou falando de presença. O povo faz lá o bezerrinho de ouro, começa a adorar. E aquilo é como se Deus, da sua glória, visse que algo estava errado. Então ele vai dizer para Moisés: ô Moisés, esse povo aí é difícil, rapaz. Eu não irei. Eu enviarei um anjo que me representará. Eu enviarei o anjo. Ele vos dará vitória. Será o meu enviado diante de ti. É Deus dizendo: Ele me representará. Ele estará com vocês em meu nome. Só que Moisés não aceita a proposta. É como se Deus estivesse falando: eu envio o anjo, eu concederei tudo, menos a intimidade, porque a intimidade só se tem com a presença. A intimidade só tem quando é Deus e eu, você e Deus. Então Moisés diz: não, Senhor, se o Senhor não estiver, eu não irei. Moisés estava querendo dizer assim: vitória sem a tua presença não vale a pena. O anjo pode trazer a direção, mas a presença ainda traz transformação. O anjo pode trazer a vitória, mas a presença ainda traz intimidade, Senhor. É Moisés dizendo: eu quero a tua presença comigo todos os dias, na peregrinação do deserto, porque se não importa onde eu estou, mas o importante é que o Senhor estará comigo. Presença, presença. Sabe, irmãos, voltando aqui para o Salmo de número 42, Salmos 42.
Eu fico maravilhado, porque o salmista, ele poderia fazer uma menção no versículo 1, de fazer qualquer tipo de ilustração, comparação. Mas ele faz um detalhe, como um servo, como a corça, deseja, anela, não é uma sede comum. A gente sabe que é não somente matar a sede. Esse animal, a gente sabe que quando em fuga do seu predador, ele mergulha nas águas, porque o predador, através do olfato, detecta o seu cheiro. Mas é dentro da água que ele esconde. O seu cheiro não se exala mais. É o salmista dizendo: assim como ele deseja a água, eu desejo a tua presença. Porque mesmo os meus adversários não me encontrarão, não me acharão, enquanto eu mergulhar na tua presença. Presença. Muitas vezes estamos acostumados com o poder, a manifestação de Deus, porque ela gera movimentos, ela gera algo palpável diante dos nossos olhos. Mas ter a presença muitas vezes não vai exigir visibilidade. É como disse Jesus: entra, tranca a porta do teu quarto. Presença, intimidade, que muitas vezes não faz barulho, mas faz a diferença. Busque a presença de Deus nesta noite, igreja. Se encha da presença de Deus, igreja. Ame a presença de Deus. Deseje estar com Deus todos os dias da sua vida, e você terá tudo. Anele pela presença, ame a presença, assim como o servo brama pelas águas. Desejemos estar na presença. Presença. 1 Samuel capítulo 4, versículo 5. Nós temos uma história marcante do povo de Israel. É uma guerra contra os filisteus. O povo está fora da presença. E diante da batalha, eles decidem trazer a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Sabe o que significa isso? É o inimigo olhar do outro lado e um falar assim: rapaz, chegou a arca, chegou a presença. Só que, pela história de Israel, ocorreu algo marcante, registrada na Bíblia Sagrada. Vamos ver 1 Samuel capítulo 5. A arca é tomada. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não é amuleto, não é chamar a presença em uma hora que é conveniente para mim.
O povo estava em desobediência, mas queria a presença na hora da peleja. Então a arca, ela é tomada pelos filisteus e colocada em 1 Samuel, capítulo 5, aonde está? No templo de Dagon, em Asdob. Porém, pela madrugada, quando os sacerdotes de Dagon chegam para verificar, a estátua de Dagon está com o rosto em terra. E sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que marca o meu entendimento aqui? Há uma mensagem de Deus aqui. Com o exército de Israel, a arca é tomada. E quando a arca é colocada junto ao templo de Dagon, Dagon cai com o rosto no pó. E aí eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida. Deus, sem o pastor Alberi, ele continua sendo Deus. Mas para carregar a presença, é necessário buscar a obediência. Não se carrega a presença sem obediência. Deus sem mim continua sendo Deus. No segundo dia, cai de novo, as pés e as mãos cortadas. Tiram a arca do lugar, passam por Gate e Ecrom. E aonde passa a arca, tem enfermidade, tem tumores, tem mortes. E os próprios filisteus falam: olha, essa arca está trazendo problemas para nós. Vamos devolver. 1 Samuel capítulo 6, a arca é devolvida. Vai até Bet-Semes, vai para Kiriat Jearim, ao levita Abinadab, ao qual o seu filho Eliezer consagrado, a arca fica em sua casa. Eu estou falando de um levita, na época de Saul. E a arca da aliança ficará por lá 40 anos. 40 anos sem manifestações, sem diferencial. Ele era levita. E sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que muitas vezes, no nosso entendimento, estar na igreja é ter a presença, não necessariamente. A arca, 40 anos. A custódia de um levita. Mas o levita trata apenas como um objeto, e não como a arca, a presença de Deus. Muitas vezes, nos acostumamos por hábito, ano após ano, estar no culto. Seguimos a liturgia, vamos para as nossas casas, louvamos como foi louvado hoje, ouvimos a palavra, mas não vemos transformação, porque faltou entender que ter a presença não é tempo de igreja, não é cargo eclesiástico, não é posição social, não é conhecimento teológico. Ter a presença de Deus não é o que eu faço ou deixo de fazer na igreja. É como Abinadab se acostumou.
é viver no piloto automático. Só que aí, irmãos, 40 anos se passam. E nós vamos para 2 Samuel capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Davi decide buscar a arca. 30.000 homens, como a representatividade da guerra. Pompa, poder. Só que tem um porém. No caminho os bois tropeçam e o soldado coloca a mão para segurar a arca e morre. Porque conhecemos em Êxodo que só poderia a arca ser transportada pelos levitas. Ou seja, Davi se preocupou com a questão visual, se preocupou com a questão formal, se preocupou com a questão olha, vamos fazer o nosso melhor. Mas se esqueceu de cumprir os mandamentos de Deus para carregar a presença. A presença de Deus é algo tão valioso, é algo tão importante, que requer de nós uma intimidade e entendimento do que é carregar a sua presença. Só que aí ele decide deixar a arca 90 dias na casa do geteu Obed-edom. E ali houve reverência, ali houve respeito, ali houve um momento de entendimento. E vão falar assim para Davi: Davi, vamos buscar a arca. Por que, pastor Alberi? Por que, Davi? Por que, igreja? Porque a arca, em 90 dias, na casa de Obed-edom, o povo lá foi abençoado. Teve cura, teve bênção, teve restauração. Por quê? Porque a arca foi valorizada. Há um convite de Deus para as nossas vidas hoje. Há um convite do Senhor com base na leitura em Salmos 42. É hora, igreja, de buscar a presença, de viver a presença. Viver a presença, irmãos, é ter sede, como a corça, como servo. É importante entender esta palavra nesta noite. Sabe, já teve culto em que eu vim tão cansado para a igreja, mas tão cansado, que ao dobrar para orar, é como se eu tivesse cochilado. É como se o cansaço tomasse conta de mim de uma maneira. Mas havia uma necessidade de estar na casa do Pai, de estar buscando a sua presença, mesmo quando as minhas forças pareciam ter se acabado. Sabe por quê? Porque quem nos dá a força ainda é o Senhor. Quem nos sustenta ainda é o Senhor. Quem nos coloca em pé todos os dias ainda é o Senhor. Quem nos dá o livramento ainda é o Senhor. Quem abençoa o pão à mesa é o Senhor. Quem garante a vitória é o Senhor. Quem dá o livramento é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem cura ainda é o Senhor. É a presença dEle que faz a diferença no meio da vida de alguém que diz: eu anelo pela tua presença, porque a minha alma tem sede de Deus. Sede de Deus. Busquemos a presença do Senhor.
busquemos intimidade com a sua palavra, ter o desejo de louvar o seu nome, de engrandecer o seu nome com os louvores. É por isso que, tendo a oportunidade, tendo a condição, aonde você estiver, louve o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Porque a presença de Deus estará com você em todos os lugares. E aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai dizer: não temas, eu sou com você. E aonde você estiver, estarei eu do teu lado. A presença de Deus ainda é o que faz a diferença. Pode ter conhecimento, pode ter posição, pode ter entendimento, mas se não tem presença, de nada adianta. Mas mesmo dentro da simplicidade do dia a dia, se tem presença de Deus, tem tudo na sua vida. Tem tudo na sua vida. É por isso que o salmista vai dizer, eu já preguei isso antes: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, de nada eu tenho falta, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Aleluia! De nada eu tenho falta, porque a presença é tudo em nossas vidas. A presença faz a diferença, igreja. Sejamos cheios da presença, e não estejamos em um ciclo apenas do entendimento da visibilidade do poder de Deus, de uma forma visível ao olho humano, mas que possamos, através da presença, enxergar aquilo que Deus faz no oculto em nós, aquilo que Deus gera em nós. Nesta noite é um convite para a igreja, é um convite para o pastor Alberi: busque a presença. Assim como o servo anseia pela água, eu anelo pela tua presença, Deus. Se declare para Deus nesta noite. Se lance em Deus nessa noite. Entregue-se para Deus em uma aliança em que você diz: eu quero a tua presença, Pai. O salmista vai dizer, Davi, no momento um dos mais críticos da sua vida, Davi vai dizer assim: olha, trocando em miúdos, pode tirar o trono, pode tirar a coroa, pode tirar o reinado, só não me lança fora o teu Espírito Santo. Tira tudo, tira o meu eu, tira o meu ego, mas eu quero a tua presença. É a presença. Cadê a igreja que busca a presença? Que anela pela presença, se enche da presença. Há um convite de Deus nessa noite: se encha, busque a presença de Deus. Já se passam as horas, a hora já é avançada,
Mas guarde essa palavra nessa noite.